Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Ra, e como eu estou desde o começo de fevereiro sem fazer recapitulação, né, das minhas leituras dos últimos tempos, estou hoje aqui para trazer para vocês a lista de todos os livros e quadrinhos que eu li em fevereiro e março de 2024, tá certo? Então, vamos começar sem mais delongas porque a lista tá grandinha. Pega aqui meu diário de leituras, meu fiel companheiro nessa minha jornada literária, tá certo? E vamos começar em fevereiro, que esse ano foi um pouquinho maior, já que foi ano bissexto. E em fevereiro eu li 9 livros ao total, tá certo? Dos quais 4 foram audiobooks, 3 foram e-books e 2 foram livros físicos, tá certo? Então, começando pelos audiobooks, tá? Eu vou falar primeiro dos audiobooks que eu li, depois eu vou falar dos e-books, depois eu vou pros livros físicos. Então, primeiro audiobook que eu li foi o Miss Automotive, da Chloe Liese, tá? Esse livro é bem pequenininho, na versão física ele tem só 185 páginas. E no audiobook acho que foram só 6 horas, é tipo bem bobinho, um dia você lê. E ele é uma comédia romântica de Natal, tá certo? Eu li comédia romântica de Natal em fevereiro por quê? Primeiro porque eu não ligo tanto pra Natal, não sou assim. E porque eu tava afim de um livro que fosse levinho, que fosse divertido, que não me estressasse pra ler. E essa foi a escolha perfeita, tá certo? Ele segue a nossa protagonista, Gabriela, de Natale, que é uma jovem de 30 e poucos anos que é autista e trabalha como gerente na livraria, como co-gerente na livraria, independente e tal. E ela detesta o co-gerente dela, outra pessoa que é gerente junto com ela, porque ele é uma pessoa todo pragmático, certo, que quer fazer tudo segundo tabela, pensando no financeiro e tal, enquanto ela é muito mais vibes. Ela está lá pelas vibes. Então eles meio que sempre batem de frente, só que ao mesmo tempo ele, claro que é bonito, gostosão, todo... Tudo pra que é isso, né? Então você imagina o que acontece enquanto eles tentam salvar a livraria da falência durante o Natal. Se você tiver a oportunidade de pegar esse livro pra ler, eu recomendo. Ele é um exclusivo do Kobo, tá certo? Então em audiobook e e-book ele só tem no Kobo, ou em biblioteca, que foi como eu consegui. Mas é bem legalzinho. Depois dele, o próximo audiobook que eu li foi o Love Light... que eu ouvi, no caso, né? Foi o Love Light Farms, da Becca Borison, tá? Também outra comédia romântica de feriado, só que esse passa no Dia de Ação de Graças até quase Natal. Nele a gente segue Stella Bloom, uma jovem também de 30 e poucos anos, que resolveu comprar uma fazenda de árvores de Natal, porque era o sonho dela e ela resolveu realizar esse sonho quando ela teve dinheiro. O problema é que um ano depois a fazenda não tá dando assim tanto lucro quanto ela esperava e as coisas estão meio complicadas, vulgo a pobre tá vivendo à base de miojo. Então, pra tentar salvar, assim, num momento de desespero, pra tentar salvar a fazenda, ela se inscreve no concurso que uma blogueira de turismo tá fazendo, que uma vlogueira, youtuber de turismo tá fazendo, pra concorrer como melhor destino de férias de final de ano, de feriado e tal, nessa região dos Estados Unidos que ela mora. Só que, por culpa de vinho, tá certo? A culpa é do vinho, não é dela. Ela acaba mentindo na inscrição dela, dizendo que ela opera a fazenda junto com o namorado dela. Namorado esse que não existe. Então ela corre pro melhor amigo dela pra pedir pra ele fingir ser o namorado dela durante algumas semanas pra tentar ganhar esse concurso e salvar a fazenda. E daí vocês já imaginam o que acontece, né? Afinal, é uma comédia romântica. Esse que foi assim, mais ou menos. Eu gostei muito mais do Miss Automotive do que esse. Miss Automotive? Miss Automotive do que esse. Esse aqui é um pouquinho maior, tem 300 e poucas páginas, mas assim, pra mim ele foi muito mais rápido, muito mais corrido do que o outro livro que é menor. Mas assim, também é uma leitura válida pra quem quer uma comédia romântica, assim, sem grandes estresses pra ler. Leitura de um dia também. E esse aqui já foi lançado no Brasil. Eu não lembro qual foi o título que ele foi no Brasil. Vou botar a capa brasileira aqui. Mas eu sei que ele saiu, acho que saiu pela Versus, se eu não me engano. Eu acho que foi pela Versus, mas eu vou botar aqui pra vocês, tá certo? Depois disso, o próximo audiobook que eu ouvi em fevereiro foi uma releitura. Na verdade, tiveram 2 releituras em fevereiro, ambas em audiobook. E a primeira foi Eragon, o primeiro volume do Ciclo da Herança do Sr. Christopher Paolini.
Sim, Eragon é um livro que eu amei muito na minha adolescência. Foi uma das histórias mais importantes da minha adolescência, vou falar a verdade, tá certo? Eu acho que foi a primeira alta fantasia de verdade que eu li assim completa. E eu amava, adorava. Na verdade ainda adoro, tô até a coleção especial ilustrada aqui atrás de mim. Mas eu queria reler tudo porque Murtag saiu ano passado, né? Eu queria ler o livro do meu menino Murtag, porque Murtag sempre foi meu personagem favorito nessa pataquada toda. Então lá fui eu reler todo o ciclo da herança. Pense que demorou. Então, em fevereiro eu reli Eragon e Eldest. Continuo gostando muito do universo, mas eu acho que os livros poderiam ser reeditados. Fazer que nem Dona Samantha Shannon fez com The Bond Season, se não me engano, de dar uma reeditada, dar uma melhorada neles. Eu acho que seria uma coisa que Pauline deveria ter pensado em fazer em algum ponto na vida dele, né? Mas tudo bem. Continuo gostando dos livros, mas Eragon e Eldest, assim, com uma visão de adulta, não são mais tão bons quanto eu achava, mas ainda assim, bons livros. Esse foi o último audiobook que eu... Eragon e Eldest foram os últimos audiobooks que eu peguei. Então vamos para os e-books. O primeiro e-book que eu li em fevereiro, na verdade eu terminei de ler, porque eu comecei em janeiro, foi o Thrown in the Dark, da A.K. Cagiano, tá certo? Ele é o primeiro volume da trilogia Villains e Virtudes, e é uma história de fantasia com uma pitada de romance. Nesse livro a gente segue Damian Maleficus Bloodthorn, um mago de sangue que é filho de um demônio. E ele tá numa missão para libertar o pai dele, que tá uns 20 anos, se eu não me engano, preso numa dimensão paralela pelo imperador do reino, né, onde eles vivem, tal, que prega bondade, não sei o que. E então, nosso mocinho, Damian, se vê, na verdade, como vilão. E no meio dessa missão ele acaba esbarrando em Ama, uma moça do reino, lá e tal, que é muito boazinha, muito sei o que, quer ajudar os outros, pá. E os dois, por acaso do destino, acabam com suas missões interligadas, porque Ama também tem uma missão que ela não conta o que é, tá certo que ela fica escondendo lá. Mas eles acabam tendo que se aventurar pelo reino juntos pra tentar realizar suas metas, digamos assim. E daí, né, caos acontece. E aí temos também um imp que ajuda eles, que se disfarça de Chihuahua, tá certo, nas Cidades Humanas. E pra mim, melhor coisa, é um livro bem legal. Ele não é uma romantasia, tá certo? Ele não é um romance de fantasia. Ele é uma fantasia com tons de romance. E pra quem gosta de um romance de banho-maria, que demora pra acontecer que nem eu, esse livro é perfeito, tá certo? Porque o banho-maria aí é forte. É forte e eu gosto assim. E assim, Damian e Ama, melhores e piores pessoas, adoro os dois, tá certo? Se você gosta de coisas tipo Dungeons and Dragons, se você gosta de anime e tal, eu acho que esse livro é bem a pegada pra você, ele é bem legal. Todos os 3 livros estão disponíveis no Kindle Unlimited, tá certo? Então, eles foram publicações independentes, então eles estão lá no Kindle Unlimited. Se você tem assinatura, você consegue ler lá sem gastar nada a mais do que sua assinatura mensal. Mas também você pode comprar eles no Kindle. Eu tô atualmente lendo o segundo livro. Eu ainda estou bem no comecinho, mas eu tô gostando. Assim, é um livro grandinho, ele tem 459 páginas, tá certo? Porque esse primeiro livro, principalmente, é só a gente conhecendo os personagens e sendo apresentado pra esse universo. Então ele pode ser um pouco lento, mas eu gostei pra caramba. Então, depois dele, o segundo e-book que eu li foi o Ghost Book, tá certo? Da Remy Lai. É um quadrinho, na verdade, uma graphic novel de volume único, que é muito fofinha, muito bonitinha. A gente segue 2 crianças de 11 para 12 anos, tá? A Julie Chen e o William, que eu esqueci de anotar o sobrenome dele. Os dois tiveram uma infância, assim, não comum. Julie nunca teve amigos, nada disso. Ela perdeu a mãe no dia que ela nasceu. E o William é uma pessoa que vive sofrendo de acidentes, vive tendo que parar no hospital. Tipo, ninguém sabe. O fato dele estar vivo é quase um milagre. E os dois acabam fazendo amizade quando Julie, que é uma menina que consegue ver fantasmas, vê o fantasma de William na escola dela, só que o William ele está vivo, então o que danado está acontecendo? E eles vão nessa jornada para tentar ajudar um ao outro. E é um livro, assim, muito gostosinho. Eu terminei quase em lágrimas no final, porque é um livro que fala muito bem sobre luto, só que para crianças. Então, se você, assim, tem criança, em caso você quer dar uma leitura para falar de luto, explicar sobre luto, sobre perda, sobre morte para crianças, eu acho que essa é uma opção incrível. Infelizmente ele ainda não foi lançado no Brasil, a gente não tem a versão em português, mas se você tá tentando ensinar inglês
pra sua criança é fluente em inglês, é uma ótima opção, tá certo? Esse eu peguei na biblioteca, esse e-book. E o outro e-book que eu li, o último e-book que eu li em fevereiro também foi da biblioteca, foi o Giant Days, volume 1, do John Allison e da Lisa Treyman. Esse também é um graphic novel. É uma graphic novel que segue 3 meninas que começaram a universidade, se mudaram, estão morando no dormitório da universidade e tal. E estão aprendendo a explorar o mundo e ser adultas pela primeira vez e lidar com o que é ser adulta, com como é essa vida, só que elas 3 são extremamente diferentes. Elas são Susan, Esther e Daisy, tá certo? E, Susan é uma estudante de medicina debochada e cínica que não acredita mais na vida, no amor, essas coisas. Esther é uma gótica que é super de boas com a vida e adora se vestir mais escandalosamente possível, tipo, full gótica, sabe? Maravilhosa ela. E Daisy é uma jovem ingênua que literalmente foi criada pela avó, então não sabe nada do mundo, ainda tá explorando sua sexualidade, explorando sua vida porque é a primeira vez que ela tem a chance de fazer isso. É um graphic novel bem legal, eu curti bastante, quero continuar a série, inclusive, porque acho que tem 6, 7 volumes, se não me engano, essa série. E pra quem quer ver uma história assim de autodescoberta, eu super recomendo. Ela foge um pouquinho do que a gente tá acostumado com essas histórias de universidade e tal, porque ela se passa na Inglaterra e não nos Estados Unidos, então é um universo diferente, é um tipo de vida diferente do que a gente tá acostumado. E eu super recomendo, eu gostei bastante, tá? Se você quer uma graphic novel que seja mais pé no chão, que não esteja nada fantástico, seja assim, uma coisa contemporânea, mais realista, eu acho que é uma boa opção. E depois disso tivemos os 2 livros físicos que eu li em fevereiro. E foram eles Malgot, da Caitlin, tá certo? Que também é uma graphic novel. Esse aqui, graphic novel, essa que eu comprei sem saber nada, sem procurar resenha, sem saber nada da autora, simplesmente pela capa e pelo título. E assim, foi uma compra feita de impulso, que eu não me arrependi, porque, meu Deus, eu queria ter lido esse quadrinho quando eu tinha 15, 16 anos, porque ele falou comigo de um modo tão profundo, tão maravilhoso. Na verdade, eu quero dar esse quadrinho pra minha sobrinha de 15 anos. Meu Deus, eu tenho uma sobrinha de 15 anos. Cadê o meu Renil? Mas, assim, é maravilhoso. Ele se passa no começo dos anos 2000, então pra a geração millennial alternativa / emo / metal, que vai se super se identificar, tá certo? Nele a gente segue Liv, uma jovem que tá começando o ensino médio, só que ela tá começando o ensino médio na cidade nova, porque ela e a mãe se mudaram. Ela sofria muito bullying na escola anterior dela, quando ela se admitiu bissexual, então ela não confia nas pessoas direito, ela tá tendo problemas com o pai, porque os pais estão brigados, tá? Coisa assim, e ela não sabe como fazer amigos direito nessa nova escola, ela não sabe como se encontrar nessa nova realidade dela. E é incrível, é maravilhoso, tipo, um dos meus novos quadrinhos favoritos dessa vida é Malgot, super recomendo. O traço é bem legal, é bem simples, mas é bonito, tá? E fala sobre amizade, fala sobre amadurecimento, fala sobre encontrar sua personalidade, fala sobre as roubadas que a gente cai por causa de macho. É incrível, é maravilhoso e tem referências a Nightmare Before Christmas, a Linkin Park, a Evanescence, a Anjos da Noite. Tudo que eu amei quando eu tinha a idade de Liv, basicamente. E que eu ainda amo, vamos falar a verdade. Não é verdade? A série aqui atrás que eu diga. Mas depois de Malgot, o último livro que eu li em fevereiro foi Mexican Goth, da Silvia Moreno Garcia. Esse livro já foi lançado no Brasil com o nome Gótico Mexicano, ou seja, uma tradução literal. Ele saiu em 2020 e eu comprei ele em 2020. Ele estava desde então morfando aqui em casa, quase 4 anos, porque eu não tinha conseguido terminar de ler ele. Eu tentei ler ele em 2020, acho que não passei do capítulo 7. E depois ele ficou parado na minha estante, tipo, mudou de apartamento comigo e tal, mas eu não consegui terminar de ler. Até que ano passado eu li o What Moves the Dead, da T. Kingfisher. E no final dos agradecimentos ela diz que ela quase não publicou What Moves the Dead porque ela achou que era muito parecido com Mexican Goth e ela achava que Moreno Garcia tinha feito a história, o tipo de história que ela queria fazer melhor do que ela. E assim, eu amei o What Moves the Dead, tá certo? Foi uma das melhores leituras que eu tive ano passado.
Então fiquei muito com a pulga atrás da orelha pra finalmente ler Mexican Got. Eu vou fazer uma resenha separada só dele. Mas assim, putz, que leitura incrível. Foi minha melhor leitura do mês de fevereiro, tá certo? Não tenho mais nada a dizer além disso, que foi a melhor leitura de fevereiro. Mas eu fiz o correto em não ler em 2020, porque tem temas muito pesados nesse livro. Em 2020, Raíza não estava com cabecinha pra lidar com temas pesados, não. Assim, já foi um ano pesado demais, vamos e convenhamos, né? Mas certo, essas foram as leituras de fevereiro. Vamos agora para as minhas leituras de março. Em março eu li ainda mais livros, tá certo? Que eu li 11 livros de março, ou seja, 2 a mais. E nenhum dos livros de março foi quadrinho. Um e-book, 4 audiobooks e 6 livros físicos, tá certo? O e-book que eu li em março foi Emma, Cobra e Garota de Outra Dimensão, da Maria Freitas. Um livro nacional que foi lançado, publicado em fevereiro. Na verdade, assim, foi republicado, porque ele já tinha sido publicado originalmente como uma história independente. Mas aí a editora Galera Record comprou os direitos, reestruturou o livro, reeditou e tal, e relançou ele em fevereiro. Eu comprei o audiobook dele, eu comprei o e-book dele. Ele tem 260 páginas, bem curtinho, mas assim, é uma história super legal. Eu também pretendo fazer uma resenha, ou talvez uma mini resenha no Reels dele. Mas é muito bacana. Se você gosta de X-Men, se você gosta de Doctor Who, se você gosta de Arquivo X, você vai adorar esse livro. O cenário principal dele é uma cidade do interior de Minas Gerais. E a gente lida com, como o título diz, né, com outras dimensões e coisas a mais. Nele a gente segue Cobra, Emma e a garota de outra dimensão, que se chama Patrícia. E Cobra e Emma são amigos de infância, mas que estão brigados desde que Cobra pisou na bola com Emma. Mas eles acabam se reunindo quando eles descobrem que ambos ganharam poderes especiais depois da passagem de um meteoro pelo céu da cidade deles. E agora Cobra consegue ler mentes, além de ter olhos de cobra, daí o nome é / apelido. E a Emma tem pernas super poderosas e consegue correr super rápido. E além disso tudo, a parede do quarto de Emma está falando. Então Emma pede ajuda da Cobra para desvendar esse mistério, e daí é que surge nossa garota de outra dimensão, Patrícia, e várias coisas acontecem. Assim, é uma história bem legal. Eu super recomendo, foi uma leitura que eu curti bastante. Eu dei 4 estrelas para esse livro, tá certo? E eu recomendo muito, vão ler porque é bem legal, vão prestigiar a autora nacional, trabalho nacional. E depois eu falo mais a fundo dele, tá? Mas agora vamos para os audiobooks que eu ouvi em março. O primeiro foi Bookshops e Bone Dust, do Travis Baldree, quase que não sai, ri demais o nome só, que é o prequel de Legends and Lattes, ou Lendas e Lattes, acho que foi com Lendas e Cafés, eu não lembro como ficou o título em português, porque ele foi lançado recentemente pela editora Intrínseca, inclusive eu ganhei, a Intrínseca mandou o livro, ele só não chegou aqui ainda na Estônia, né, porque demora um cadinho, mas em breve eu vou mostrar pra vocês como ficou a edição brasileira desse livro, e adorei porque eles usaram a capa americana, que é a capa que eu gosto. Mas assim, esse livro é o prequel, nesse livro a gente acompanha Vivi, nossa Bárbara Orc, no começo da carreira dela, quando ela tá assim na primeira missão dela, com o grupo de aventureiros que ela se une, e ela acaba sendo ferida nessa missão e tendo que ficar na cidadezinha de Murk, tentando se recuperar, porque ela sofreu uma ferida muito séria na perna, que por pouco ela não perde a perna e tal. E enquanto os aventureiros do grupo dela continuam na missão pra matar lá a necromante que eles estão atrás. E nessa cidadezinha Vivi assim, fica sem ter o que fazer da vida, porque ela tá só esperando a perna melhorar, não pode lutar, não pode fazer nada. Tá presa e acaba fazendo amizade com Fur, uma ratkin, ou uma pessoa rato, digamos assim, que é a dona da livraria da cidade. E Fern apresenta Vivi para os livros e faz Vivi se apaixonar pela leitura. E é uma história super fofa, super gostosa. É uma história de fantasia aconchegante, tá certo? E eu pessoalmente gostei de Legends and Lattes, mas não foi o melhor livro de fantasia aconchegante que eu já li, nada disso. Até porque ele é bem parecido com outras histórias que eu já vi em anime, porque ele também é um slice of life, ou parte da vida, sabe? Então não foi nada que me surpreendeu tanto quanto as pessoas, mas é uma leitura assim super válida para um dia que você quer só uma coisa fácil para digerir, uma coisa fofa e que vai deixar feliz. Eu achei Bookshops and Bone Dust muito melhor. Não só a estrutura da história, mas a escrita do Travis Baldree evoluiu bastante nesse segundo livro, porque pra quem não sabe, Legends and Lattes foi o livro de
debut dele, tá certo? Foi a primeira história dele publicada. E nesse segundo livro é muito melhor. Eu amei os personagens. Fern é uma das minhas novas pessoas favoritas nesse mundo. O animal de estimação dela, Pot Roast, que é um Griffin, um Griffith, na verdade, que ele tem o corpo de pug com cabeça de coruja, é o melhor bicho de fantasia que eu vi em muito tempo, tá certo? E eu super recomendo a leitura, eu gostei muito mais do que o primeiro livro, tá? Depois disso, os outros 3 audiobooks que eu li foram os livros do ciclo da herança. Foram Brisinger, Herança, no caso Inheritance, porque eu li em inglês, e finalmente Murtagh, o novo livro do universo da Lagaesia, tá certo? Sobre Brisinger e Herança não tenho muito o que falar, foi uma releitura. Eu continuo gostando, mas tem muitos problemas. Acho que Brisinger foi o livro que eu menos gostei nessa releitura, porque eu achei ele o livro mais arrastado, e era uma coisa que eu já achava originalmente ele ser arrastado, porque toda aquela lenga-lenga de Eragon fazer a espada dele e tal, demora 200 anos, e no audiobook eu percebi mais ainda o quanto demora pra gente chegar ali, que é o ponto principal do livro, que é ele fazer a espada. Que foram os 20% finais do livro, foi essa parte dele fazer a espada. Eu quase morri quando cheguei em 70% do livro, ele não tava nem na Terra dos Elfos ainda. Misericórdia, Senhor, dá-me paciência porque eu não aguento mais essa enrolação. Porque Brisinger pra mim tem muita enrolação, tá certo? Porém, Murtagh foi uma grata surpresa. Porque assim, primeiro que eu adoro o menino Murtagh, como eu já falei, tá certo? Meu personagem favorito. Mas eu gostei muito de ver Murtagh, como o livro só se passa um ano depois do final de Herança, a gente não tem tantas mudanças no mundo da Lagaesia, entre os personagens e tal, mas eu gostei muito de ver Murtagh sozinho, tentando encontrar seu lugar no mundo, tal, sozinho não, né, com Thorn, que é o dragão dele. E eu gostei do final, e assim, foi um final assim, aberto, mas tem alguns elementos também que eu não gostei tanto no livro, que eu não sei como vão ser explorados no futuro, porque Paulinho já disse que pretende explorar mais coisas da Lagaesia no futuro, e eu não sei como vai ser isso, e talvez eu faça uma resenha separada só pra Murtagh, caso vocês tenham interesse. Mas então, vamos agora para os livros físicos que eu li esse mês, tá certo? Vou falar bem rápido, porque a maioria deles vai ter resenha separada, começando com Bride, ou Noiva, de Dona Ali Hazelwood, que era um dos meus livros mais esperados para esse ano, porque assim, vocês sabem que eu tenho essa minha missão de vida atualmente, de ler todos os livros de Dona Ali Hazelwood, e estou conseguindo, tá certo? E o novo livro dela que saiu em fevereiro foi Bride, e é o primeiro livro de romance sobrenatural dela. E assim, Dona Ali Hazelwood escrevendo romance de uma vampira com lobisomem chamou meu nome, na verdade. Eu gostei muito desse livro. Como boa fã de Anjos da Noite, eu me senti assim bem representada. Achei que esse livro é quase uma fanfic de Lucian e Sonia, tá certo? Eu gostei muito de Misery, que é a nossa protagonista. Eu gostei também de Lowell. Mas eu vou falar mais a fundo desse livro num vídeo exclusivo, falando só sobre Bride, tá certo? Então, esperem. Depois dele, eu li também uma das minhas continuações mais aguardadas do ano, que foi The Prisoner's Throne, ou O Trono do Prisioneiro, da Dona Holly Black, a continuação da duologia Herdeiro Roubado, que é a continuação do Folk of the Air, tá? da trilogia de Judy Ricardo. E esse livro aqui, assim, foi bem diferente do Herdeiro Roubado. Enquanto o Herdeiro Roubado a gente tem só o ponto de vista de Rain, de Surain, né? Nesse daqui a gente tem só o ponto de vista de Oak, e isso me pegou um pouco de surpresa a gente ter mudado completamente o ponto de vista, já que ela não fez isso no Folk of the Air, então fiquei surpresa com isso aqui. E enquanto o primeiro livro da duologia era uma história muito mais assim de aventura, de uma jornada pra chegar na coisa final, esse daqui parece muito mais com os livros da trilogia do Príncipe Cruel, porque ele é muito mais intriga política, intriga familiar. E assim, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, mas o meu resumo desse livro é que tudo poderia ter sido resolvido com algumas sessões de terapia de família, tá certo? Não teria tido problema se Judy Carter tivesse pego aquela cambada dele, estudinho, tivesse levado pra uma terapia de família. Umas 10 sessões eu acho que já dava... tinha evitado metade dos problemas que aconteceram aqui. Porque assim, tudo gratuito, só porque o povo não se fala entre si. Mas adorei. E Holly Black é Holly Black, não tenho mais o que dizer, né? Depois dele eu li um novo livro. Ah não, depois dele eu acho que eu li primeiro esse aqui. Foi esse aqui primeiro. Que foi um livro que eu comprei no passado, já estava a fim de ler há um bom tempo. Mas eu finalmente
criei vergonha na cara e peguei pra ler, que é My Roommate is a Vampire, que já foi lançado no Brasil também, acho que no final do ano passado, ou foi começo desse ano. Eu não lembro como ficou o título no Brasil, mas eu vou botar aqui a capa brasileira. Eu não lembro quem foi que publicou ele, se foi Intrínseca, mas eu sei que ele foi publicado no Brasil. E é uma comédia romântica, bestinha e tal, só que com vampiros. No caso aqui, nossa protagonista é Cassie. Ela tá falida, na pindaíba, e o landlord dela, esqueci o nome desse landlord em português, vai botar ela pra fora do apartamento dela. Então ela tá desesperada procurando um novo apartamento. E por acaso ela encontra uma listagem de um apartamento no Craigslist. Não é um lugar mais confiável para se procurar um apartamento, né? Mas ela tava desesperada, pedindo um aluguel super barato pra um apartamento assim gigante, maravilhoso. Ela, tipo, no desespero, vou, né? Tipo, talvez eu esteja indo ser roommate de um assassino em série, talvez, mas eu estou desesperada. É isso ou a ponte. Debaixo da ponte, tá? Não se joga, calma. E ela vai, só que aí ela conhece o novo roommate dela, que é Frederick J. Fitzwilliam. Alguém notou alguma referência a uma certa Dona Austen nesse nome? Pois é. E ele é um vampiro, só que ele é um vampiro que passou o último século inteiro em coma, basicamente. E ele não faz ideia de como o mundo moderno funciona. E a intenção dele de pegar um roommate era para aprender a lidar com o mundo moderno através dos olhos de um humano, no caso, humana. E aí, tudo dele, ele escreve os e-mails dele parecendo umas cartas. Ele, no começo, não chama ela pelo primeiro nome, só chama pelo sobrenome. Assim, é basicamente como se uma menina de hoje em dia tivesse tendo que lidar com o Mr. Darcy, basicamente. Um pouco menos rabugento do que Mr. Darcy, tá? Assim, é legal, mas eu esperava mais. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, tá certo? É interessante, tem alguns momentos que me fizeram rir pra caramba, algumas piadinhas, especialmente piadinhas relacionadas à Dona Jane Austen. Mas o todo é meio fraco, eu achei que assim, deixou muito a desejar. Toda a parte que ela criou sobre os vampiros, como a sociedade dos vampiros funciona e tal, que no final parecia que ia ter um confronto grande sobre isso, e no final se resolveu do jeito mais ridículo possível. Spoiler, envolve TikTok. E vai deixar, né, tipo, eu sei que vai ter um novo livro desse universo, com um outro vampiro e outra menina e tal, que eu tô assim, não sei se eu leio, não sei se eu não leio, mas é mediano. Se você quer uma coisinha só pra se divertir rápido, eu recomendo. Se você tá procurando uma leitura assim que vai, ai meu Deus, mudar sua vida, não é ele. Depois dele, eu li um livro de fantasia que eu tava lutando, empurrando com a barriga há muito tempo, mas eu finalmente peguei vergonha na cara pra ler, que é One Dark Window, da Rachel Chilling, tá certo? Eu espero estar pronunciando ela correto. Ele vai até ser lançado agora no Brasil, se eu não estou enganado, foi lançado no final do ano passado. E é uma história de fantasia, que todo mundo tá falando muito bem, dizendo que é uma fantasia com uma coisa meio gótica e tal. Eu acho a capa dele belíssima, mas toda vez que eu ouvi a pessoa falando, tipo, todo mundo falando muito bem dele. Não me entenda errado, todo mundo fala muito bem. Mas eu não sei porque não me empolguei com ele, apesar dele ser o tipo de história que parece feita pra mim. Nele a gente segue Elsbeth Spindle, nossa protagonista, que é uma jovem que foi infectada com uma doença que faz as pessoas terem magia. Só que magia é proibida no reino dela, a não ser que esteja usando um certo deck de cartas, que é sancionado pelo rei e tal. As pessoas que têm magia naturalmente, por causa dessa infecção, elas são tidas como perigosas, como loucas, como um perigo à nação e tudo mais, tal. E a Elsbeth teve essa infecção, só que ela não apresentou sinais nenhum de magia, então o pai dela escondeu ela, deixou ela meio fora de sociedade e tal, porque assim, ter infecção já é considerada uma coisa negativa, mas o fato de que ela não apresentou sinal nenhum de magia faz com que ela seja normal. O problema é que a Elsbeth tem magia, não só tem magia, como tem tipo, um demônio morando dentro da cabeça dela, com quem ela conversa constantemente e que fica ajudando ela. Assim, é um demônio, porque tudo que é magia é considerado do mal. Mas é super interessante essa história. Eu não tava dando muita coisa por ela, mas porque eu não tinha pego a vibe e tal, mas quando eu li, eu me apaixonei. Comprei até já o segundo livro, tá aqui atrás, que eu vou ler esse mês, então
Também vou fazer uma resenha, só que eu vou fazer a resenha dele e do segundo livro. Eu só vou fazer a resenha quando terminar. Que eu quero fazer a resenha da duologia completa, tá certo? Já que já está fechadinha. Depois de Elsbeth, eu fui pra uma leitura de conforto, que era uma releitura que eu queria fazer há algum tempo, porque é um livro que eu amo de paixão. E eu tava a fim de reler, que foi House Moving Castle, ou Castelo Animado, da dona Diana Wynne Jones, tá certo? Que sim, pra quem não sabe, caso você ainda não saiba dessa vida, o Castelo Animado do Estúdio Ghibli é uma adaptação desse livro. E assim, eu gosto muito do Castelo Animado da Ghibli, mas o livro é extremamente melhor na minha opinião. Porque tem muita coisa da Ghibli que Miyazaki botou sem necessidade, tipo aquela guerra e tal, aquelas coisas. E ele tirou muitos elementos que eu amo do livro, que ele não colocou no filme. E assim, esse livro é um mozinho, é uma leitura de conforto. Eu amo o Hal e a Sophie daqui muito mais do que os do filme, tá certo? Eles são completamente diferentes do filme. Mais a Sophie do que o Hal, mas tipo, a Sophie daqui dando fora em Hal. Melhor coisa da vida. Eu gosto muito deles, eu gosto muito desse livro e foi uma releitura pra deixar o coração quentinho, basicamente. E falando de deixar o coração quentinho, depois da minha releitura do Castelo Animado, eu vim ler um livro que super me lembra o Castelo Animado, que é Emily Wilde, Map of the Otherland, tá certo? Que é a continuação de Dona Emily Wilde, Encyclopedia of Fairies, ou como ficou o título no Brasil, A Enciclopédia de Fadas de Emily Wilde, tá certo? Esse aqui é o segundo volume, que saiu agora em janeiro, tá? Desse ano. E também tanto quanto o primeiro, Emily, Wendell e Shadow. Não vamos esquecer de Shadow, que Shadow é meu xodó, tá certo? E eu amo eles, eu me diverti horrores nesse livro, eu ri, eu quase chorei, a gente tá expandindo muito mais o universo de Emily Wilde nesse livro. E eu fiquei muito feliz de saber que ele não é o final da história de Emily Wilde. A gente vai ter mais um terceiro livro, tá certo? Ainda sem data de lançamento, eu presumo que talvez seja ano que vem ou o próximo. Mas a gente vai ter mais um livro pra acompanhar as aventuras de Emily Wilde e Wendell Burnbury. Tá certo? Eu estou super feliz com isso. Porque esse livro aqui... ele talvez tenha sido minha leitura favorita de março. Eu ainda não parei pra analisar qual foi a minha leitura favorita de março, mas grande chance que tenha sido ele. Eu não vou botar nenhum livro que tenha sido releitura, então por isso que não vai ser o Castelo Animado. Mas eu acho que tá entre ele e o Trono do Prisioneiro, de qual foi a minha melhor leitura de março, mas talvez esse aqui ganhe, tá? E é isso. Também vou fazer resenha mais a fundo dele pra vocês em breve, então fiquem de olho aqui que vai ter essa resenha saindo aqui no canal. Mas é isso, criaturinhas, esses foram os livros que eu li agora em fevereiro e março, tá certo? Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você gostou ou não, ou se você está com algum deles na sua lista aí de futuras leituras, está de olho neles. Eu sei que tem muita gente que tá doida pra que saia o Map of the Otherlands no Brasil. Ainda não tem previsão, pelo que eu sei. Mas Noiva e o Trono do Prisioneiro já saíram no Brasil, então... Quero saber de vocês aí, me contem aí embaixo, tá certo? E me contem qual desses livros vocês querem resenha primeiro, porque eu vou começar a gravar as resenhas agora, vou correr com elas. Eu acho que vai ser pelo menos um essa semana ainda, então fiquem ligados, tá certo? Mas é isso, criaturinhas, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tchau!